Quando definimos dor, vem logo um questionamento. As pessoas, elas acreditam que a dor é a principal correlação existente entre uma lesão. Muitas pessoas acreditam que lesão e dor são praticamente sinônimos. Lesão e dor não são sinônimos. Durante o processo de evolução, nós começamos a perceber que a dor, ela compete a uma funcionalidade do seu sistema nervoso central, uma funcionalidade do seu corpo, uma funcionalidade do seu encéfalo, que visa, é claro, ser um fator de proteção. Porém, quando você vai analisar a dor crônica em todas as suas vias, fica claro que a dor crônica extrapola o fator de um sinal de alerta. Na verdade, o paciente com dor crônica, ele acaba até mesmo perdendo a função de sinal de alerta quando essa dor é de fato apenas crônica, né? Então, quando o paciente ele tem dor crônica, o sinal de alerta ele fica comprometido. Ele tem a sensação, a experiência dolorosa muito antes do que deveria ter se fosse uma dor aguda, por exemplo. É como um sinal de alerta comprometido. A dor crônica ela é como um sinal de incêndio, vamos falar assim, com o seu alarme comprometido. Tem um artigo muito bom chamado What is the thing called pain? O que significa essa coisa chamada dor, né? O que é essa coisa chamada dor? Esse artigo, ele fala uma coisa muito coerente, que nós temos a dor aguda, aquela dor correlacionada a uma lesão, aquela dor que tem muitos aspectos de quando o paciente se machuca, de quando você tem uma injúria, uma lesão tecidual, e ela sinalizou de fato, a partir de estímulos nociceptivos, que alguma coisa está inadequada. Beleza. E aí você tem uma outra categoria de dor, que é o processo inflamatório que vai organizá-la. Quando você tem essa lesão, você acaba evoluindo com o processo inflamatório. E quando você evolui com o processo inflamatório, os mediadores químicos inflamatórios, eles vão causar dor. Você tem, por exemplo, a prostaglandina do tipo E2, e essa prostaglandina do tipo E2, ela é um elemento químico do processo inflamatório que acaba estimulando demais os nossos receptores, né? E aí você acaba ficando com eles irritados e experiencia essa dor antes do que deveria. É como se você pegar um alarme de incêndio e depois que você teve o primeiro elemento ali de fogo, você regula ele para ele ficar um pouco mais sensível. Esse é o processo inflamatório, essa é a dor inflamatória. A dor inflamatória ela tem um caráter muito de proteger aquela região. Porém, assim que a inflamação é concluída, assim que a inflamação melhora, assim que você tem o reparo tecidual, a dor inflamatória tem que cessar. Porém, muitas vezes ocorre uma mal-adaptação do sistema nervoso, e essa mal-adaptação pega esse número que você tinha colocado como o número limite para você ativar o sinal de incêndio e acredita que aquilo é o normal. E eternamente, ou por muito tempo, é claro, você começa a experienciar essa dor antes que deveria. Então, a dor crônica, ela por muitas vezes é uma mal adaptação do seu sistema nervoso frente às diferentes possibilidades que nós temos pós-lesão ou pós-experiência única de dor. Aí qual é o grande problema disso? O seu sistema nervoso central, mal adaptado, o seu sistema nervoso periférico, mal adaptado, começa a sinalizar para a pessoa que ela está sofrendo, experienciando dor frequentemente. O que ocorre? Ele começa a não praticar os esportes que praticava antes, ele começa a não frequentar meios sociais que frequentava antes, ele começa a negar convite de sair, convite de ir em festas. Logo, o paciente com dor crônica começa a ser afetado de forma multidimensional. É um paciente que poderia ter começado com uma lesão física, e aí ele começa a ter um problema físico, ele começa a ter um problema psíquico, porque ele fala, poxa, será que eu vou conseguir melhorar? Será que essa dor vai passar? Será que eu vou voltar a trabalhar? E ele começa a ter um problema que é, de fato, entre várias vertentes,
também sociais, porque ele para de frequentar meios de convívio, e você começa, então, a ter um comprometimento biopsicossocial. A dor crônica influencia o indivíduo de forma biopsicossocial. Por isso, ela precisa ser também tratada em todas essas vertentes e também avaliadas em todas essas vertentes. E nós, fisioterapeutas, nós profissionais do movimento, aquele profissional da saúde que seja que vá atender o paciente com dor crônica, ele necessita sempre de fazer uma avaliação em todas as esferas que podem ser envolvidas na dor crônica. Então, ele precisa fazer uma avaliação do sistema e da integridade do sistema físico, ele tem que fazer uma avaliação dos aspectos neurais, ele tem que ver se não é uma neuropatia, ele tem que fazer uma avaliação dos medos do paciente, dos aspectos psicológicos do paciente, do pensamento catastrófico, e entender, assim, todo o complexo, todas as esferas que envolvem a dor crônica.